Meus queridos irmãos e irmãs, a festa da exaltação da Santa Cruz, que é celebrada no dia 14 de setembro, ou seja, hoje, e que coincidiu de cair num domingo. Por isso temos aí a oportunidade de celebrar esta festa de modo ainda mais solene, com a graça de Deus, com o amor de Deus, que é justamente o sinal maior que a Santa Cruz nos traz. Talvez não, o maior símbolo da fé cristã é a cruz, é a Santa Cruz. Desde os primórdios do cristianismo, a marca do cristão é a cruz. Contudo, nós temos vamos dizer assim, uma diferençazinha, A cruz, a partir do protestantismo, é uma cruz vazia. É somente um madeiro vazio. A cruz, para nós católicos, isso desde os primeiros séculos da nossa fé, da nossa igreja, na cruz nós temos sim o crucificado. São concepções diferentes da mesma fé, porque para os protestantes, a cruz vazia significa a ressurreição, a glória, ele venceu a morte, o que não está errado. Eu acho que todo mundo aqui sabe que Jesus ressuscitou, não é verdade? Ele não está lá na cruz até hoje. E isso então São Paulo vai dizer, a nossa fé é uma fé de ressurreição. Mas o crucifixo, o que é o crucifixo? É a cruz com Cristo, isso é o crucifixo. Qual que é a realidade que ali nós contemplamos? O sacrifício. O sacrifício. Porque é no sacrifício que se realiza a redenção. Então isso para nós é o centro da nossa fé, é o mais importante. Talvez os irmãos protestantes, eles não são tanto assim de exaltar o sacrifício, até porque eles não herdaram essa dimensão sacrificial da cruz e da Eucaristia, que é sacrifício. E por isso somente então é o Deus da glória e tudo bem. Mas a cruz do católico, meus irmãos e irmãs, é a cruz com Cristo. A cruz ela tem que estar completa, o mistério ele tem que estar completo. São Paulo vai dizer, sua primeira carta aos Coríntios, nós pregamos Cristo, e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os gregos, mas para aqueles que creem, poder de Deus. Por isso a igreja nunca deixou de viver essa realidade. Por isso ter uma festa litúrgica na data de hoje, justamente chamada exaltação da Santa Cruz. Nós não exaltamos o madeiro. Alguns vão dizer, a arma, vocês adoram a arma que matou Jesus? Não, nós não adoramos o madeiro, nós adoramos o amor que se consumou, que se sacrificou por nós nesta cruz, o Filho de Deus, o Divino Salvador. E as leituras nos conduzem para essa realidade. Antigo Testamento, livro dos Números, o povo está no deserto, vai entrar na terra prometida, mas o tempo do deserto é o tempo do deserto. É o tempo da purificação, é o tempo da escassez, é o tempo da provação, é o tempo da mudança. Mentalidade, coração, precisa mudar. Porque senão o povo que saiu do Egito entra na terra prometida, vai fazer um outro Egito ali na terra prometida.
Então esses 40 anos necessários para romper com tudo aquilo. Costumes, cultura, mentalidade, organização social, é um novo povo, baseado numa nova lei. Por isso o deserto. E quantas vezes a gente precisa entender a realidade do deserto na nossa vida? Nós que também precisamos de libertação, mas a libertação implica a purificação, para que nós possamos viver o novo de Deus em nossa vida. No meio de tudo isso, o povo começou a murmurar contra Deus, contra Moisés. Por quê? Está muito ruim aqui no deserto. Por que você nos tirou do Egito, Moisés? Tudo bem, a gente sofria, mas estava ruim, mas estava bom. A gente tinha as coisas para comer lá. E agora aqui a gente, não tem quase nada para comer. Foi a época que Deus mandou o maná, o bolinho que brotava, na aurora. E o povo então comia e se fartava daquele pão, daquele maná. E eles chegam a blasfemar e dizer: estamos enjoados, estamos com nojo deste alimento miserável, chamando o maná de alimento miserável, dizendo que tinha nojo, quer dizer, pecaram. A providência de Deus os socorrendo, e eles dizendo que tinha nojo dessa providência de Deus, nojo do maná. A gente sabe, meus irmãos, pecado gera consequência. Pecado gera sofrimento. Veio lá uma infestação de serpentes que começou a dizimar o povo. Quem era picado pela serpente, fatalmente, acabava morrendo. E aí diante disso o povo o quê? Cai na realidade. Nós pecamos. Nós ofendemos ao Senhor nosso Deus. Por isso nós precisamos bater no peito e pedir perdão. Moisés, interceda por nós, Moisés. E aqui está a beleza da intercessão. Moisés poderia falar: vocês que se viram aí, vocês estão blasfemando contra Deus. Vocês então sofram aí também, para ver se aprende. Mas Moisés foi lá e rezou e pediu e clamou e intercedeu. E Deus percebeu, aprenderam a lição. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas aprenderam. Moisés, faça uma serpente de bronze. Uma serpente de bronze. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Uma escultura de metal. E amarre essa serpente de bronze numa haste. Quando alguém for picado por uma serpente venenosa, você vai levantar essa haste com a serpente de bronze. E a pessoa que olhar para a serpente de bronze não morrerá e ficará curado. Assim Moisés obedeceu, assim Deus realizou o livramento daquele povo. Quantos significados esse sinal nos pode dar? A primeira coisa, a cura está justamente, entre, vamos dizer assim, o veneno e a vacina. A questão tá na dose, está na quantidade. Para que o povo experimentasse a cura, ele precisou o quê? Encarar o problema. Qual que era o problema? Era a serpente, mas a gente tem que olhar para essa serpente. Porque nas coisas de Deus é assim. Deus pode transformar até uma maldição numa bênção. Portanto, vocês vão olhar para a serpente de bronze, ou seja, vão reconhecer
Ali está o nosso erro, ali está a nossa fraqueza, ali foi a nossa queda. Nós blasfemamos contra Deus, mas Senhor, tem misericórdia de nós. E quando nós assim o fazemos, até uma maldição, Deus é capaz de transformar em salvação. Mas nós bem sabemos, meus irmãos e irmãs, que a serpente de bronze levantada no deserto, que curou o povo do veneno, nada mais era do que uma sombra, nada mais era do que uma prefiguração daquilo que seria a verdadeira haste que nos seria levantada. E que haste é essa? O madeiro da cruz no Calvário, no qual não mais uma serpente de bronze, mas o próprio Filho de Deus nela foi levantado, para que todo aquele que nele crê, que para ele olhe, que para ele se volte, seja salvo. Deus é maravilhoso, que até mesmo daquilo que era considerado uma grande maldição, a cruz, a pena capital por crucifixão já existia antes de Jesus. Jesus não inaugurou a crucifixão. Os romanos tinham esse costume. Era uma maneira de botar medo no povo. As pessoas entravam ali nas cidades e de repente cruzes, pessoas penduradas, pagaram com a vida, criminosos assim muito subversivos, grandes crimes. Mas aquilo que então era uma maldição, Deus transformou numa bênção. Porque a cruz para nós se transformou em árvore da vida. Existia uma outra árvore. Aonde? Lá no Gênesis. Você se lembra dessa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva quiseram apanhar do fruto, ou seja, comer, ou seja, a desobediência, a soberba. Quando vocês comerem do fruto desta árvore, vocês serão como deuses. Não, Deus falou que não é para a gente comer. Não, é porque Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão como deuses. Vocês não vão precisar mais obedecer a Ele. Vocês serão o próprio Deus. Essa foi a primeira árvore. Mas lá no livro do Gênesis já está dizendo que no meio daquele jardim havia uma outra árvore, a árvore da vida. Jesus já estava lá, presente na criação. E eis que essa árvore no Calvário se levanta como fonte de vida e de misericórdia. Por isso o Evangelho de João vai dizer, Jesus em diálogo com Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo. Meus irmãos, Deus amou o mundo, Deus ama o mundo. Quantas pessoas que às vezes, por ver a violência, por ver as catástrofes, por ver a maldade humana, desacreditam de Deus. Quantas pessoas que pensam assim, não, eu não acredito em Deus mais não, porque se Deus existisse, como é que Ele deixa tanta coisa ruim acontecer no mundo? Se Deus existe, como é que Ele permite tanto sofrimento? Não. Todo mal não é porque Deus quer. Não é culpa de Deus o mal no mundo. O mal no mundo é culpa dos nossos pecados, os pecados da humanidade. Deus ama o mundo e ama tanto que em Cristo Jesus nós temos a oportunidade, a chance de sermos redimidos.
Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Só que essa salvação que Jesus na cruz por nós mereceu, ela não é assim no atacado. É uma salvação geral, genérica. Não, ela é pessoal. É você e Jesus. Você precisa receber na sua vida os méritos daquilo que lá na cruz há 2000 anos atrás Ele conquistou. E isso é o ato da fé. Isso é um ato pessoal, que precisa ser feito com liberdade, com consciência, com vontade. Aderir a Cristo, receber essa salvação que Ele nos mereceu, saber, foi por você. Foi por você. Quando Jesus estava lá no alto da cruz, Ele não viu o mundo, Ele não viu a multidão, Ele viu você. Ele te conhece, Ele sabe o seu nome. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Ele sabe a sua história, Ele conhece os seus pecados, suas fraquezas humanas. E o amor dele por você é um amor único e pessoal. E se precisasse que Ele morresse por você, só por você, Ele assim o faria, e Ele o fez. E se precisasse fazer de novo, Ele o faria. Este é o amor de Jesus por nós. A coroa de espinhos, os flagelos, os chicotes, as quedas, foi por você. Ele pensou em você. Ele pagou no seu lugar o preço dos seus pecados. Isso não é somente uma retórica bonita, romântica, não, é a realidade da nossa salvação. E saber que em cada missa, este sacrifício de amor se renova, se atualiza, se torna presente em nossa vida. Algo que lá 2000 anos atrás Ele realizou, essa realidade nos alcança sobre este altar, porque daqui a pouco, quando o Padre elevar a hóstia, elevar o vinho, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Aquela salvação chega até você, chega até mim. E essa é a maravilha, meus irmãos.